Buenas tardes. Hoje é aula do dia 8/6, aí vamos mudar um pouco de assunto sem mudar muito. Aula de núcleos, então a gente já falou sobre núcleos na aula de prótese fixa, tem vídeo sobre isso, mas hoje vamos dar uma mergulhada a mais nesse tema, que é muito interessante, muito bacana e coincide com a matéria aí do segundo semestre, o início do segundo módulo do nosso curso de prótese dentária, né? Então, vamos em frente, aula de núcleos, né? Muito bem. Qualquer dúvida, vocês me interrompam, tá? Vamos devagar. Então, tentando explorar bem esse assunto, que é motivo de dúvida para todos, né? Inclusive os pacientes, né? Às vezes você comenta, a gente vai ter que fazer um núcleo. Eles confundem, é implante, então, né? Então, existe uma diferença grande entre os núcleos e os implantes, né? O núcleo a gente aproveita a raiz do dente da pessoa, né? Pode ser um caco lá, né? Tem que tratar o canal, tem que estar em condições ósseas também, não pode estar fraturado, mas tem que ter o dente, a raiz do dente tem que estar presente, né? Então, a gente aproveita aquela raiz, né? Porque é diferente do implante, que a pessoa não tem a raiz, já perdeu, né? Ou extrai a raiz e põe o implante no lugar, na mesma cirurgia, ou perdeu faz tempo, faz um furo no osso, põe um parafuso, normalmente de titânio, bem apertadinho no osso, e tem diferenças grandes, né? Mas se a gente observar, a função é feita para a mesma coisa, né? Observa o parafuso, significa a raiz, né? Aquela parte intermediária, né, é conhecida por pilar ou abutment, né? Então tem vários formatos que correspondem, né, ao núcleo que está colado no dente, né? E tendo formato de preparo, é possível colar uma peça de qualquer material, né? Então, peças separadas, né? A parte interna, uma espécie de um preparo, né, em metal, e a parte externa que encaixa cimentando, né, pela técnica de cimentação, no caso do núcleo. Às vezes a prótese de implante pode ser parafusada também, né? Então existem essas diferenças. A mais importante aí é que a raiz nós vamos aproveitar. Existe aí aquela... Será que vale a pena, né, aproveitar as raízes? Né? Será que elas têm condições de suportar um trabalho de prótese e voltar à mastigação normalmente? Então, isso tudo quem vai avaliar é o dentista, né? Muitas vezes o paciente quer extrair, tira logo isso daí, mas, assim, aproveitar a raiz tem grandes benefícios, né? Quando comparado com o implante, né? Então, se a gente... Essa região do preparo no implante é conhecida por abutment, né? Então, você tem vários formatos, né? Alguns chamam, inclusive, o núcleo de abutment, a região do preparo, né? Então, um é sobre dente, outro é sobre implante. O dente tem aquela coisa espetacular que são, né, os ligamentos periodontais, né? Aqui, né, entre o osso e o dente, nós temos ligamentos periodontais que possuem sua elasticidade, né, colágeno. Isso daí faz com que o dente tenha um leve movimento para dentro, né, ou para vestibular ou para lingual, né? Então, ele dá uma absorvida nos impactos, é uma espécie de um amortecedor natural, né, que diminui o impacto sobre o dente. Afinal, são 120 quilos, né, em média, de força dos músculos mastigatórios, né? Então, distribuídos entre os dentes, né? Então, mas mesmo assim, né, esse ligamento tem esse benefício aí de amortecer, né? Amortecer essa carga. Além do mais, ele suporta algumas forças laterais, né? A gente viu que na ortodontia, se eu coloco, né, uma força, né, os ligamentos desse lado sofrem pressão, reabsorve o osso, os ligamentos desse lado sofrem tração, forma o osso, vai formando o osso, vai formando o osso, e a gente consegue movimentar o dente com a ortodontia sem que haja nenhum dano, né, nem para a raiz, nem para os ligamentos, nem para o osso, ele apenas muda de lugar graças a esses ligamentos periodontais, que no implante, se você colocar um aparelho e fizer uma força lateral, a chance de perder o osso,
né? E perder o implante é muito grande. Não vou entrar na questão dos implantes para orto, né? Que sofrem forças, são feitas para fazer ancoragem, tá? Então, alguns implantes são para isso, né? Para ancoragem, receber forças, mas o implante na mastigação tem que tomar muito cuidado. Normalmente as cúspides são mais baixas, né? Então, evitando o quê? Essas forças laterais, a não ser quando une vários implantes. Aí tem uma maior resistência e um salva o outro e diminui essas forças laterais. O grande problema são os implantes unitários, né? Que não suportam essas forças, tá? Enfim, matéria de implante é para frente. O que eu quero comparar é com o dente, né? Será que vale a pena salvar uma raiz para colocar um implante? Né? Será que vale a pena extrair a raiz para colocar um implante? Né? Então, eu acho que eu sou da filosofia que sempre que der para salvar é vantagem, né? A gente tem os ligamentos. Então, eu sou bem conservador em relação a isso. E tem uma frase que um professor disse para mim uma vez, abraço aí para o Adolfo Embacher, que falou isso, ele citou quem disse isso também, mas eu não lembro, eu estou citando o Adolfo, né? Então, o implante não é dente, assim como o avião não é pássaro. É muito interessante isso, né? Então, os dois voam, né? Mas um é natural, né? Um é natural, né? Sai voando, faz as curvas, do jeito que quiser, tal, curte a vida, sente frio, sente calor, né? É um organismo vivo, né? Feito pela natureza, feito para isso, né? O implante, ele mesmo dizia, esse professor, que um dia vamos dar risada de furar o osso e pôr parafuso, né? Vai surgir alguma coisa, né, mais natural. Mas é o que temos para hoje e funciona muito bem, né? Reabilita, né? Melhora a mastigação, a estética das pessoas, né? Mas, né, um avião às vezes acaba a gasolina, né? Às vezes quebra uma asa, né? Então, morrer todo mundo vamos, mas tudo bem. Uma é uma coisa industrializada e outra é o natural, né? Então, nunca o implante vai ser comparável ao dente, né? O dente tem um nervo lá dentro. Foi pergunta da turma da manhã: para que serve esse nervo? Para que a natureza foi fazer dor de dente? Por quê? A polpa foi quem produziu o dente. Tem os odontoblastos, lembra? Eles vão produzindo dentina, aí tem os túbulos dentinários, tem o prolongamento do odontoblasto, a dentina toda porosa, ela é bem com bastante água, né? E ela é vivo, né? E o esmalte inorgânico protegendo. Se você tem uma cárie, começa a perfurar o esmalte e chega na dentina, essa água, né, que se movimenta dentro dos túbulos já vai causando dor. Né? Por que tem essa dor? Na verdade, é para que você faça algo, é para você saber que tem algo errado. Ou escova melhor, ou vai no dentista, isso o dente não sabe, mas algo precisa ser feito. Assim como tudo que dói no nosso corpo. Eu estou com uma dor no fígado. Né? A gente, algo está errado. Né? É um organismo vivo. Né? Então, e se esse nervo, por acaso, começa a ser contaminado pela cárie, está aproximando, esses odontoblastos que já estavam aposentados, eles já fabricaram dentina, eles começam, ô louco, meu, vou ter que trabalhar depois de velho, vamos. Então tá chegando a bactéria aí, vai fazendo dentina, é uma dentina reacionária não, reacional, que está protegendo o nervo. Ela está tentando manter aquele nervo vivo. E, tipo, o teto está caindo, vamos construir uma laje mais forte. Né? Então, é uma proteção para ver se o nervo continua vivo. Isso daí, né, é a biologia lutando contra a cárie, né, contra esse dano. Então, é muito bom que exista esse sistema. Né? Então, o dente é único. Tem todo esse mecanismo de defesa, de sensibilidade. Inclusive, se a gente morde uma pedra, nesse ligamento periodontal existem próprios receptores, né? Células que, opa, mordeu a pedra, já manda a mensagem muito rápida para o cérebro e você desliga a mastigação. Para, é arco reflexo. É que nem pisar no cigarro aceso. Você tira o pé na hora, nem pensa, olha, tá queimando meu pé, caramba, deixa eu tirar o pé daqui. Então, é a mesma coisa a pedra, né? O dente possui todo esse mecanismo de defesa, né? Inclusive contra pedras, né? Então,
coisa que o implante é menor, né? Já li que isso se desenvolve com o tempo, né? Mas essa própria discepção é menor, a chance de se fraturar é maior, né? Então, muito bem. Então, olha aí, só para comparar, então, olha só, vamos fazer uma prótese. O que será que eu prefiro, sobre dente ou sobre implante? Eu queria ser o paciente de cima, eu queria ser o paciente de baixo, né? Então, logicamente que quando as condições são favoráveis, é melhor ter dente. Você tem um amortecedor, né? Então, não depende de parafuso, né? Já está depende do pino ser bem cimentado também, né? Então, um trabalho bem feito, né? Então, a raiz aqui tem as suas vantagens, né? Não desmerecendo o implante, que também vai ter estética, mastigação, oclusão, tudo correto, tá bom? Mas para nível de comparação filosófica, né? Então, cabe ao dentista decidir isso daí, conversando com o paciente, e aí, vamos salvar essas raízes? O canal está uma beleza, não tem inflamação, as paredes dessa raiz estão fortes, né? Você quer arrancar tudo e colocar parafuso, ou você quer tratar o canal de um deles que não está muito bom e colocar núcleos, né? Hoje tem vários materiais que a gente pode fazer núcleos, né? Preenchimento interno, ou seja, o alicerce da nossa casa, né? Vamos cuidado para que as paredes não quebrem. Então, tem que fazer um alicerce bem resistente, né? Então, o que é o alicerce? O alicerce é a parte inferior da construção, de alvenaria, concreto, enrocamento, normalmente não visível, isso, os pacientes não dão muito valor para essa parte, eles não estão vendo isso. Fica por dentro, né? Mesmo tratamento de canal, é um negócio que parece que não anda para frente, e por intermédio da qual as suas cargas são distribuídas sobre o terreno. Essa que é a ideia, que o núcleo, o dente, né, tem uma carga que transmita por carga axial na raiz, sem cargas laterais, axial, né, e que seja distribuídas no osso, né? Então, de forma uniforme, que sejam suportáveis, né? Então, não tem a reabsorção óssea, nem fratura do dente, nem descolhe o núcleo, nem frature o núcleo, né? Então, é realmente uma analogia ao alicerce da nossa prótese, né? Então, o dentista tem que avaliar essa raiz aí, né? O dentista vai ter que avaliar. Tem, por exemplo, esse caso aqui. Então tá bom, nossa, não tá cariada, tá beleza, a gengiva tá bonita, tá? Vamos aproveitar, fazer um núcleo e uma coroa de metalocerâmica, fica uma beleza, tá? Aí ele radiografa e dá essa situação aqui. Aí ele olha assim e fala, será que vale a pena, né? O canal poderia, não tem uma inflamação aparentemente aqui, está querendo talvez ficar um pouco mais escuro aqui em volta, mas não dá para afirmar porque o osso, ele na situação que está, ele é meio poroso ali mesmo. Pode ser que seja característica do osso, né? Mas assim, o canal que está aqui, o ideal é vir até aqui. Talvez tenha um pouquinho de canal aqui feito, tem um material ali branquinho. Então, eu acho que vamos supor que está bem feito esse canal. Não tem inflamação, faz 10 anos, nunca doeu, não tem nenhuma mancha escura para valer aqui em cima. Tá bom, o canal foi bem feito, não vai precisar retratar. Ou vamos ter que retratar, depende do que o dentista vai querer, do dentista que vai fazer. Ok, são opções. Não vou tratar. Mas vamos pensar, vamos fazer o dente aqui, tá bom. Então, quanto dessa raiz está preso no osso? Se você observar aqui, essa raiz está presa no osso, esse tanto aqui, é realmente o que vai segurar a raiz, o que vai distribuir a carga para o osso, é esse tanto. Tá? Por teoria, eu tenho que pelo menos pegar metade dessa quantidade de osso, e o núcleo tem que ter esse tamanho. Então, metade disso vai ser mais ou menos por aqui, o núcleo vai ter que chegar por aqui. Bom, vamos rezar que está bem tratado o canal, então. Né? Então, por aqui vai ter que ser o núcleo, para ele não descolar, não quebrar a raiz, né? Pelo menos até a metade do osso aqui, metade do osso. Tá? Então, por ali tem que estar o núcleo. Tá? E aí? Vou fazer o preparo e vou colocar uma metalocerâmica. Então, tá bom, vou colocar uma metalocerâmica aqui, é o central, vou fazer uma lateral, né? Lógico. Então, eu vou fazer uma lateral. Vamos fazer o lateral aqui, o lateral para ficar bonitão. Vamos fazer ele desse tamanho aqui, um pouquinho menor que o central. Ok. Olha a situação que a gente chegou. Nós temos um baita de um dentão.
isso aqui vamos chamar de potência, é onde vai ter mastigação, vai ter maçã, vai ter unha, roendo a unha, né? Então, essa aqui é a potência. E o que temos de resistência dentro da raiz ali, ó, 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 ó. Só isso aqui, que é o tamanho do pino, né? Que, né, está ali com aquela quantidade de osso. Então, pô, eu estou tendo muito mais esforço do que aonde prender. A chance disso daí descolar é grande, a chance disso daí fraturar bem embaixo do pino ali, onde eu tracei a linha, é grande também. Então, provavelmente vai ser um investimento mal feito fazer núcleo aí. Essa raiz é muito pequena, né? Compara com a raiz do central, né? Um pouquinho maior, mas olha a raiz do canino, né? Então, se a gente pensar em implante, por exemplo, nesse caso, né? Pô, olha o tamanho de implante que a gente poderia colocar aqui, sei lá, 13 milímetros. Né? Aqui é o teto do osso, a cortical do osso, né? Ali é o limite. Ok, tirei o dente na mesma cirurgia, coloquei um parafuso desse tamanho aí. Ora, meu, tô mais tranquilo, né? Vou parafusar um dente aí, pô, eu tenho um baita de um alicerce aí, né? Essa casa não cai, né? Então, a gente tem que sempre pensar em física, né? Quanto é o tamanho do dente? Quanto está no osso, ou o núcleo, ou o implante, né? Essas forças têm que pelo menos empatar, né? Para a gente ficar um pouco tranquilo, né? Muito bem. Então, esse caso é um caso aqui do consultório que eu acho que eu cheguei no limite demais, né? Eu cheguei muito perto, mas ficou bom, faz já um tempo, né? Então, o núcleo, né, ele tem que, na verdade, ter 2/3 da raiz, né? Pelo menos 2/3. Se a gente dividir a raiz em 3, né? 1, né? 2, 3. Tinha que chegar pelo menos até aqui. Eu ainda fui um pouquinho mais, né? Então, o ideal era até aqui só, mas eu quis garantir. Na verdade, esse trabalho, a pessoa tinha um núcleo que era aqui, ó, e ficava soltando. Esse era o núcleo. Né? Esse era o núcleo antigo. Né? Aí ele saiu um pouco fora do caminho da raiz. Se a gente observar, o canal está aqui, ó. Ele saiu um pouco fora, né? E ficava descolando. E o pior, essa parede aqui ficou fina. Então, a parte mais delicada desse trabalho é aqui, ó. Que essa parede aqui, ó, ficou fina por causa desse erro do caminho. Então, aqui, na verdade, a gente tentou aumentar o núcleo para ele não descolar nunca mais e no caminho certo, né? Então, olha, expulsivo, 3 graus, né? Então, a adaptação aqui certinha. Aqui tem um degrauzinho que depois a gente repreparou e fez o preparo correto, tá? Mas, então, o núcleo não dá para tirar. Se der um problema aqui, esquece, esse núcleo não sai nunca mais. Né? A cimentação, a profundidade, a justeza, né? Então, a adaptação. Né? Então, esse seria o ideal. Para isso, tem que tratar o canal. Né? Então, limpar esse nervo que já está contaminado, né? Bactérias, ou tá pulpite, está doendo, enfim, a gente tem que remover, porque isso, inclusive, é entrada, né? Porta de contaminação para o nosso sangue, né? Tem caso de bacteremia por causa de problema de canal. Né? Então, isso tem que ser tratado, não pode abandonar, contaminar, começa a infeccionar lá dentro do osso, né? Pode causar um cisto e como eu disse, né? Evoluir para problemas mais sérios, né? Olha que coisa bonita aí do Carlos Eduardo Fontana aí, essas fotos com microscópio, né? A procurar agulha no palheiro, né? Você tem ali um dente com problema no nervo, é feita uma abertura que chega nos canais. A gente já sabe mais ou menos onde estão os canais, mas pode ter surpresas. Né? Olha aí um dente aí com talvez 4 ou 5 canais do lado direito. Né? Aqui, normalmente o canal, a raiz mesio-vestibular é que divide do molar superior, né? Então, podendo ter 2 canais aqui. Então, todos esses nervos, esses caminhos, tem que limpar. Para quê? Para não infeccionar, não está contaminado e as bactérias chegarem no osso. Então, existe a técnica aí, né, endodôntica, que evolui muito. Hoje tem vários, né? Hoje tem o localizador do fundo do dente, que é o localizador apical, né, microscópio, instrumento
rotatório, a endodontia, toda prótese, toda odontologia não para de evoluir, né? E a endodontia não seria diferente, né? E aí esse endodontista, ele obtura os canais. A obturação é o melhor nome para essa hora, né? Fecha aquele buraco, obtura, né? Agora um dente, a gente não fecha o buraco, vai lá e obtura, né? A gente restaura, reconstrói a anatomia, né? Então, falar obturação do dente, às vezes, que a população é comum, é popular é o nome, o correto, obturação, seria mais dos canais, né? Quando a gente está fechando um buraco mesmo, sem se preocupar, né, com a restauração do dente. Tá? Então, obtura os canais, quanto for, com o quê? É um material que chama gutapercha, ele é feito com matéria-prima de látex, com látex, né? E ele tem exatamente a espessura, né, da lima que o dentista usou. Ele usou uma lima, ele vai aumentando, porque o objetivo não é só limpar o nervo, é limpar as paredes, descontaminar, né? Então vai irrigando, lava, e as limas cada vez um pouquinho mais grossa, lima 15, 20, 25, 30, 35, parei na lima 35, que é verde, então eu ponho, né, o cone 35, que é verde também, e vai entrar justinho, porque tem o mesmo formato que a lima, né? Então ele misturado com cimento odontológico, que o organismo gosta, né? Tem alguns que é a base de cálcio, e aí isso é cimentado, fecha, descontaminado, nunca mais vai doer, a não ser se fraturar, né? Mas dor de nervo não tem mais, né? De canal, pulpite não vai existir, né? Então o dente fica morto. Se tiver uma cárie, você não vai perceber, né? Não vai doer, talvez pelo mau hálito, né? Talvez pelo buraco, pela cor, né? Mas não vai doer, né? Então a sua defesa você não tem mais, mas o dente está funcional, né? Tá beleza. Talvez um pouco mais fragilizado, porque tem uma abertura dentro, né? Mas ele está bem, olha lá, fechou os canais, beleza, ok, gutapercha, né? Aí eu quero fazer núcleo, o dentista vai fazer núcleo. Se ele vai fazer núcleo, ele tem que remover um pouco dessa gutapercha, tá? Então, quanto ele tem que remover? Né? Então, existem brocas, por exemplo, a broca de largo, que o dentista usa em baixa rotação, né? Que a ponta dela é inativa, ela não corta, ela não fura a raiz, ela não vai sair do caminho. Ela vai indo certinho onde está a borracha, a gutapercha, ela vai, né? Parece rotorrooter, né? Então, ela vai removendo. Então, você tem que saber o tamanho do dente, ou por radiografia, ou pelo o endodontista te fornece, ou você tratou o canal, sabe, mediu, né? Então você tem que saber, né? 4 milímetros tem que ficar lá no fundo, né? 3 no limite, 4 milímetros aqui tem que deixar, que é o tapão para uma bactéria não contaminar a região apical, né? É um tapão. Então até ali ele pode chegar. Isso é feito controlando. Não dói, porque está tirando só massa de dentro do dente, né? Só a gutapercha. Então, aí uma foto da tese da Betânia, né, de 2017, olha aí. Então, escolha o pino, fibra de vidro ou metálico fundido? É o tema do momento, né? Será que eu faço um núcleo de metal ou eu faço um núcleo de fibra de vidro, né? Isso que nós vamos chegar nesse tema aí na próxima aula, na quinta-feira. Então, fiquem espertos. Hoje vamos se concentrar no metal, né? Mas esse conceito aqui serve para fibra de vidro também, né? Se você vai colocar um pino, o dentista, ele tem que se preocupar em esse pino penetrar 2/3 da raiz, tá? Então, se eu contar a raiz desde aqui de cima, ó, aqui de cima, esse dente aqui não tem férula. Férula é uma paredinha a mais aqui de dente. Ele está já plano, o núcleo plano sobre o dente, sem abraçar o dente, né? Sobre o dente. Então tá bom. Então tá aqui, pegando a altura do dente, até a região apical aqui, que é o fim da raiz, ele tem que ter, ó 2/3 da raiz. Tá? 2/3 no mínimo, tá? Então, aí ele fica bem cimentado, não descola e menor a chance de fraturar essa raiz, tá? Então, fica aqui em torno de 1/3, com 4 milímetros aí de tratamento de canal preservado, né? Naquele cálculo que eu falei que leva em conta o osso, não a raiz, e sim o osso, a altura do osso que temos aqui, de cima do, né? Aqui
no topo do osso até aqui a base do osso, no final do dente, né? O pino tem que, pelo menos, passar daqui da metade. Né? Aqui passou, foi para 2/3 da raiz, melhor. Né? Então, aqui seria o melhor, aqui seria o limite para você ter esperanças para não ter problema de fratura. Tá? Menor que isso, a chance de fraturar a raiz é muito grande. Você põe um pino aqui, 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 quanto menor, mais chance. Esse pino tem essas forças laterais, né? E na altura do pino, geralmente, é onde quebra, né? Quebra a raiz. E aí perdeu. Aí tem que ir para o implante mesmo, aí não tem solução. Aí não dá para escolher. É você o prótese removível. Muito bem. Aqui o Lapnusso, né? Também no Instagram, aí, pegando esses conceitos do núcleo. Olha aí, que eu esqueci de falar, que as paredes da raiz é o ideal que não sejam finas também. Às vezes o dentista pega a broca de largo lá que eu falei, ela afunda, beleza, chega na medida, aí ele começa a passar em volta, vai abrindo buraco, vai abrindo, vai. E aí isso aqui fica fino. Aí a chance de estourar a parede do dente é maior. Mas se fizer um núcleo aqui assim, ó, porra, meu, vai estourar as paredes. Né? Então, 1/3, né? Cada terço é o ideal. Você tem 1/3 de parede, o núcleo é mais ou menos 1/3, e a outra parede é também 1/3. Então, está todo mundo na mesma espessura, né? Esse é o ideal. Começa a abrir o buraco, vai fragilizar, a chance de quebrar é maior, de ter uma fratura da raiz, né? Muito bem, aí veio essa foto bonita da Celina aí, né? Descomplicando a prótese, é um site, né? Quem quiser conferir lá esse artigo, né? Que fala justamente sobre esse debate, o que usar, né? Núcleo metálico fundido. Já temos várias opções de metais também, né? Tem essa variável também. Né? Qual é o metal ideal para fazer um núcleo? Né? Será que tem? Ou eu uso uma fibra de vidro, né? Que também tem vários tipos, várias marcas, né? Várias calibres de fibra. São as variáveis. O que será que é melhor? Né? Então, tem bastante coisa para pesquisar, para ler sobre esse assunto atualmente. Né? O que seria o melhor, né, para a raiz, ou seja, para o paciente? Então, hoje o foco é nos núcleos metálicos. Né? Os núcleos metálicos fundidos a gente faz geralmente ou de cera ou de resina acrílica quimicamente ativada. Né? Existem resinas específicas para fazer fundição, normalmente elas são de cor vermelha, como Duralay, Dentrilay, a Pattern. Né? A gente poderia fazer um palitinho de resina, né? Fazer uns cortezinhos com a broca e a gente tem uma base para fazer um núcleo, o início para fazer um núcleo que vai virar metal. Né? Ou existem também pré-fabricados já, né, que inclusive já vem com formato já mais adiantado, assim, você pode inclinar o preparo para um lado, para o outro, tudo isso para você agilizar, você preenche a parte interna com resina, imobiliza ali e você tem uma peça, um molde, né, seria um protótipo, né, que vai derreter e na fundição ser transformado no metal desejado. Né? Então, também envolve a aula que tivemos de fundição, né, esse assunto. Tá? Então, olha aí o livro do Pegoraro, né, 2013, fantástico aí esse livro de prótese fixa, né, mostrando que alguns dentistas gostam de fazer isso direto na boca. Esse núcleo do quê? De Duralay, por exemplo, uma resina. Então, você precisa de um palitinho, ele comprou ali, ele tem um específico também, diferente, já tem retenções, né? Então, ele passa uma vaselina, já preparou, já removeu a rotapecha, já radiografou, já viu o tamanho, tá tudo ok. Aí passa uma vaselininha, né, uma camada fina, e aí com pincel, técnica de nylon, molha no líquido, molha no pó, faz uma bolinha, põe dentro da raiz, tal, aí molha o palitinho e copia, né, a parte interna da raiz com essa resina autopolimerizável. Tem que ficar esperto, né, para na fase arenosa, pegajosa, plástica, borrachoide, dar uma tiradinha, porque se enrosca, é um perrengue do cão, ainda mais na boca do paciente, já aconteceu comigo, né? Então, borrachoide já, saiu, que beleza, põe de novo. Não bobeia, tira de novo, saiu, que beleza. Não bobeia, tira de novo, opa, saiu. Até polimerizar, porque às vezes ele polimeriza, esquenta, por mais que ele contraia, às vezes ele abraça externamente, prende, enrosca, e mesma coisa no modelo de gesso. Quando a gente faz indiretamente, põe vaselina, põe um palitinho, põe a resina no modelo de gesso,
né? Tem que dar essa tiradinha aí na fase borrachoide, ver se não tem nenhuma área retentiva lá dentro que está enroscando, porque depois que endurece, bal, aí enrosca, quebra o gesso, aí explica para o dentista que se quebrou o modelo, se não duplicou, complica, né? Então, essa tiradinha na borrachoide vale a aula. Ok, olha aí, fez o núcleo, polimerizou, né? A resina contrai em torno aí de 7%, as de fundição dizem que contrai menos, tem alguns inibidores, enfim, contrai um pouco. A cera, tem gente que gosta de isolar o modelo com cera, isolar o modelo com isolante para a cera, põe a cera bem derretida, põe a varetinha e aí a parte interna foi feita com cera. A cera contrai menos, copia melhor, pode ser que seja vantagem, muitos gostam ainda dessa técnica que é antiga, de fazer núcleo com cera, né, no modelo de gesso. Né? Então, olha aí que beleza, o preparo, né? Aí vem os conceitos de preparo. Se o laboratório está fazendo o núcleo, né, tem que lembrar, paredes expulsivas, 3 graus, né, formato, né, miniatura do dente, um espaço de 2 milímetros mais ou menos para fazer a peça de cerâmica, o que quer que seja. Né? Isso aqui é muito importante, ó, num núcleo anterior, central, lateral canino, olha a parede do símbolo aqui, ó. Ó, a parede do símbolo. É isso daí que vai travar justo a peça. Não vai fazer o preparo assim, ó, né? Porque vai ficar soltando, não tem nada que retém atrás, a peça gira, descola. Essa paredinha aqui atrás é muito importante, a 3 graus, aqui 3 graus também, é isso que vai fazer colar a outra peça e ficar, né? Então, a tendência, há muito tempo, é fazer sempre 2 peças, fazer o núcleo internamente, né, que é o alicerce, e depois o dente. Né? Antigamente tínhamos os pivôs, né? Podia ser de qualquer material, mas era o dente e o pino numa peça só. Qual que é a desvantagem? Às vezes o dente dá algum problema, quebra a porcelana que está por fora. Você tem que tirar tudo, tem que tirar até o pino que está lá dentro, às vezes quebra a raiz, é um sufoco tirar pino. Às vezes tem que ir com a broca, desgastar, né? Então, às vezes não sai, às vezes o dente arranca e o pino não sai. Então, é por isso que foi separado as peças. Vamos fazer o núcleo primeiro. E vamos fazer a cerâmica. Vai que quebra a cerâmica, o núcleo fica. A gente tira a porcelana, tira esse dentinho, o núcleo está lá bonitão, a gente só ajeita se precisar, mas não tira. Né? Então, são peças separadas. Né? Esse é o conceito, né, utilizado, inclusive, no implante. Né? Então, sempre uma parte, um pilar, né, uma parte interna, chamada de núcleo. E esse é o assunto que estamos falando, confecção de núcleo. Transforma em metal pela fundição, e olha lá o núcleo cimentado na boca do paciente. E eu vou falar uma coisa muito interessante sobre essa foto aqui agora, hein? Vamos tomar uma água, um café muito rápido, mas olha o direcionamento desses núcleos aí, né? Tem um segredo aí que não pode bobear. Alô, dentista, alô, técnico em prótese dentária. Aqui tem um macete perigoso que a gente pode errar muito. E dança feio, atenção. Olha a água, olha o café, olha o xixi. Atenção, isso aqui acaba ou não acaba, hein? Se não estou vendo aqui, não sei, o relógio parece que não anda, Então, continuando aqui, estamos falando sobre os núcleos, né? E estávamos mostrando aqui essa foto bacana do livro do Pegoraro. Né? Reparem os núcleos que ele fez aqui, ele fez na boca, provavelmente por um motivo aqui de oclusão. Imagina você receber esse modelo no laboratório para fazer o núcleo, sem antagonista, sem nada. Né? Você vai receber este modelo aqui, né? Aqui de superior, né? Ó. Aqui com as raízes, aí para você fazer, por favor, fazer um núcleo em cada raiz, ok. Né? Se você não tem um antagonista, você está perdido. Né? O núcleo, tem que memorizar isso, tem que estar direcionado para a oclusão. Né? O núcleo já tem que estar direcionado para onde o dente tem que ir. Né? Então, ele é o alicerce já tem que estar apontando ali. Olha, eu vou ocluir ali. Reparem aqui essa oclusão dente a 2 dentes, que a gente já falou bastante, o Pegoraro até desenhou aqui no dente inferior, aonde tem que chegar o canino.
Onde é o canino que vai ficar e vai funcionar aqui o guia canino, o parcial de grupo, não sei, mas que vai fazer o trabalho para cortar o alimento? Então, o canino, na lateralidade, no caso aí direita, né? O canino aqui, ó, o núcleo já está me mostrando aonde eu vou fazer o dente. Né? Ó, eu vou ver aqui, vou fazer uma porcelana que seja. Ó, a distal arredondada, né? Beleza, a ponta de cúspide, né? A mesial mais alta aqui, ok. O canino vai estar mais ou menos por aqui, né? O material que eu vou fazer, né? Então, com espessura uniforme, né? Na volta do dente todo. O premolar, ele vai vir aqui, né? Vai ocluir a distal lá na fóssula, né? A lingual na fóssula distal. A vestibular vai vir aqui. Ok, já está direcionado o núcleo, né? Para quê? Para a oclusão já ir resolvendo. Colo-dente já está na posição certa. Colo-dente já está na posição certa. Né? Agora, imagina que o dentista manda para você esse modelo de gesso, sem antagonista, sem articulador, sem nada, e fala, ó, faz isso daqui. Pô, você está perdido. A tendência é você fazer o núcleo reto, tipo perpendicular. Você vem aqui, faz o canino, né? A Eliette voltou. A tendência é você fazer o canino aqui, ó, o núcleo do canino aqui, ó, reto. Pô, complicou. Se o núcleo ficar aqui reto, ou esse daqui também, ó, núcleo reto. Oi, Eliette, voltou? A internet ruim? Tudo certo? Sim, Tá na deu. área. Né? Eu estava falando aqui, Eliette, a importância de direcionar o núcleo para a oclusão que a gente quer. Então, aqui ele fez na boca, facilitou a vida, né? Então, ele foi fazendo Duralei, já imaginando, ó, o canino tem que vir entre os dentes, porque a oclusão dente é dois dentes. Ah, legal. Então, o núcleo já direcionou para lá, e quando eu fizer o dente, está na posição correta, uma beleza. Agora, se por acaso você recebe isso aí no laboratório, assim, modelo de gesso com os buraquinhos, você tem que fazer o núcleo. A tendência é você subir reto, os preparos tudo retinho, você não vai inclinar do nada, né? Então, estaria complicado resolver esse problema se o núcleo tivesse aqui, por exemplo, né? Ó o canino que ia ter que fazer um canino aqui, que vai correr para lá, e ó o tamanho do canino que ficou para ocluir certo, porque o núcleo está fora da posição. O dentista ia ter que ficar desgastando, ia sumir esse núcleo aí para conseguir ocluir, entendeu? Então, muito importante. Quando a gente tem os dentes vizinhos, aí é que nem seguir aquelas arestas transversais que a gente fez no Peter Thomas. Tem um dente vizinho, ó, o longo eixo é aqui. Ó, o dente está direcionado para cá. Ele vai ocluir ali, ó, é só seguir o dente do lado, ó, tudo direcionado para lá. Então, você faz o núcleo direcionado para aquela inclinação, quando tem referência. Agora, nesse caso aqui, ó, qual é a referência que você tem? A gengiva, que não tem referência de inclinação nenhuma. Né? Então, o laboratório iria penar para fazer um trabalho correto, né? Então, sem saber esta oclusão, tá? Então, essa é a moral da história, né? Então, olha aí que beleza, né? O preparo aí feito no Duralei, né? Que é para encaixar uma peça, tá? Aí tem esse desenho que eu achei uma beleza aí, o professor aí que foi postado pela Oclu Pro, eu sigo, eu gosto muito. Olha lá, desenho de lousa, né? Daqueles papel mesmo, professor. Olha lá que legal, é aquilo que eu falei, ó, ó o preparo. Ó, a broca já tem inclinação aqui, uns 3 graus, né? Uns 3 graus. Né? Isso que dá retenção. Olha no dente anterior, ó, a broca já dá inclinação. Olha lá no símbolo, ó, esse degrauzinho é muito importante, ó. Essa parede do símbolo é o que vai prender o trabalho, evita que o trabalho gire e descole. Agora, se você faz um preparo aqui, ó, não, tá? Esse dente não para, fica descolando, então precisa ter retenção dos dois lados, nem que seja uma paredinha pequena do símbolo, mas 3 graus ali é muito importante nesse preparo, seja o dentista fazendo na boca esse preparo, seja o protético fazendo preparo no gesso para fazer um provisório, né? Então, tentar fazer um preparo ali, né? Ideal, né? Mesmo no gesso. Tá? Olha outro livro do Pegoraro, não, outra foto do livro do Pegoraro. Né? Qual que é o melhor material para fazer núcleo? Sem dúvida que é o ouro, em termos de metal. Que é o metal melhor, a liga metálica melhor. É o ouro, né? Principalmente pelo módulo de elasticidade dele, que nós vamos falar na aula que vem sobre o módulo de elasticidade. Né? Então, é um material mais dúctil, é um material menos duro, vamos dizer assim. Então, o que acontece?
e um material muito rígido dentro do núcleo, que tem uma certa, né, uma certa flexibilidade ali, né? Um material orgânico, tem fibras elásticas, colágeno. Você imagina uma coisa dura lá dentro, a tendência de estourar é maior. Quanto mais duro o metal, pior. Né? Então, o ouro, como é um dos metais mais macios, aí, né, que a gente utiliza na prótese, então, ele até o bordo a gente consegue brunir, a adaptação dele é espetacular, ele não oxida, né? Então, um material mesmo, né, que infelizmente o preço é que diminuiu, né, o mercado desse trabalho, mas por pensar, a melhor liga ainda é ouro, tipo 2, tipo 3, que é indicado para fazer núcleos, né? Então, o preparo, o dentista prepara essa parte aí coronária como se fosse uma manteiga, o ouro é macio, né? Então é fácil de preparar, né? Ele é muito bem adaptado. Então, uma foto de livro aí de um núcleo, ó como essa parte do pino, né? Ela é expulsiva, lógico, ela tem que entrar. Qual é a inclinação ideal? 3 graus de cada lado, é o mesmo conceito, né, de preparo. Tá? Então, qual que é o comprimento? 2/3 da raiz. Tá? Esse seria o ideal. Ok. Então, aqui enfatizando a importância de direcionar esses núcleos para a oclusão. Se você tem referência do lado, tem dente, tranquilo. Ó, vou fazer um núcleo para esse dente, ó, tranquilo. Segue o longo eixo, ó, onde ele vai ser aqui, o núcleo. Né? Segue o longo eixo, ó, o longo eixo está aqui, ó, onde vai a raiz, olha lá, tá bom, segue o longo eixo, então beleza. Aqui vai ser o núcleo. Agora, e aqui que eu não tenho o longo eixo do dente do lado? Não tenho, né? Tenho que saber para onde a gente quer ocluir. É ali entre os dentes, então o núcleo inclinado já, né, para a oclusão, né, o núcleo inclinado, né, aqui para a oclusão, espaço de 2 milímetros, né, em média, né, para o material que a gente vai restaurar. Ok, vamos em frente. Então, olha aí o trabalho do Reabilita, da Orla de Boa Viagem, obrigado. Então, é aí uma resina autopolimerizável, né, Duralay, Pattern, alguma similar, né? Então ele fez com o palitinho, né? Isolou as paredes, preparou ali o canal, o tamanho correto, radiografou. O palitinho tem que chegar até o fundo. Esse uma dica importante. Você faz um palitinho, ele não pode raspar nas paredes da raiz, nem no gesso. Né? Você tem que sentir ele bater lá no fundo, esse palitinho. Porque se ele raspa nas paredes e você acha que é o fundo, você faz um núcleo menor do que o buraco. A resina não vai chegar lá no fundo, é o palitinho que leva a resina lá no fundo. E às vezes você tira o palitinho e o fundo fica com resina, ou seja, o palitinho não foi até o fundo, tá? Então é muito importante fazer com uma matéria-prima, vamos dizer, né, adequada. Né? Um palitinho sempre de resina, não vai fazer palito de dente, né? Coisa que não derrete no forno, que queima, né? Madeira, não vai, apropriado para prótese, tem que ser resina, tá? Tem que derreter no forno, ok. Então, depois que fez esse núcleo, fez o preparo, o laboratório fundiu, né? Então, o dentista ele tem vários cimentos que ele pode utilizar, né? Ele faz a limpeza da raiz e aí cimenta esse núcleo, né? Normalmente ele faz um repreparo, né? Dá uma melhorada no formato, no espaço, alisa, né? Para fazer o que? Um provisório, né? Então, normalmente, a pessoa não vai poder ir embora assim do consultório. Ah, tá bom, gostou do núcleo? Beleza, até sábado que vem. Então, a pessoa vai ficar com o dente assim. Então, normalmente, quando o laboratório faz no modelo de gesso, né, já faz o núcleo, já faz o provisório, né? Porque o dentista vai colar aquilo lá, e então vai ter que proteger aquilo lá. Né? Então, o trabalho normalmente já vem incluso o núcleo e o provisório. E o laboratório, logicamente, cobra, né, por esses dois trabalhos. Né? Então, quando o laboratório faz o núcleo, é chamada técnica indireta. Né? Então, o dentista não tem tempo, não tem habilidade. São muitas raízes, vai perder um tempo do cão. Né? Não gosta, odeia. Então, ele pega, molda, né? Um material de qualidade, um silicone, o ideal é por adição, né? Então ele copia até por dentro da raiz. Às vezes passa uma vaselininha para o material não enroscar lá dentro, né? Então ele põe o silicone lá dentro da raiz. E aí quando ele molda, tira lá, copiou, né, por dentro da raiz, né? Então
aqui não dá para ver muito bem, mas se eu passar o próximo slide, não é o mesmo caso, mas ó, o material, o silicone, entrou dentro da raiz e copiou o buraco, né, do canal. Então, normalmente, às vezes, o dentista ele põe alguma coisa, um palitinho junto com o silicone para copiar melhor, porque às vezes o silicone não vai entrar também lá dentro. Então, ele põe o silicone, enfia com um palitinho, aí depois vem a moldeira, molda. Quando tira, vem o palitinho, vem o silicone dentro da raiz e copiou, tá? Isso daí, copiou por dentro do dente. E aí ele pede lá, opa, doutor Felipe Reis, obrigado aí, né, no Insta, ó, você põe a hashtag núcleo metálico, aparece muita coisa, né? Tem uma aula pronta lá no Insta, muita coisa legal para colocar, né? Então, aí você tem um modelo de gesso, né? Vazou o gesso, com todo cuidado, gesso tipo 4, tipo 5, na proporção correta, né? Então, aí quando você tira, tá essa situação. Você tem um dente com um buraco dentro, que é o canal radicular. Você tem que fazer um trabalho intrarradicular, o núcleo, né? No caso, metálico fundido que vamos fazer, tá bom? Então, esse núcleo você vai com palitinho. Antes eu hidratava o modelo para fazer o núcleo, né? Eu hidratava para a resina não grudar. Mas a resistência úmida do gesso é menor do que a resistência seca. Toda vez que ele está molhado, ele perde resistência. Então, a chance de quebrar um cantinho, quando você puxa a resina, é maior, né? Aliás, ali parece que tem um quebradinho de leve, ok. Então, eu normalmente deixo o modelo seco, passo vaselina dentro, né? E aí eu vou com o palitinho de resina, pincel, coloco pó líquido, ponho uma piscina de resina dentro do buraquinho, e aí coloco o palito ali dentro, né? Até o fundo, tem que entrar até o fundo, sentir o palitinho indo até o fundo, né? E aí na fase borrachoide, você vai tirando até que ele sai, aí tudo bem, ele entra e sai bem justo. Confere se não está retendo, se não tem uma área retentiva, né? Ok? Então, aí nós vamos fazer a parte onde é o preparo, pode ser feito com cera, né? Ou com a própria resina, e aí nós vamos para um processo de fundição, né? Ou seja, precisa de um conduto de alimentação. A gente teve toda a teoria de fundição, né? de câmara de compensação. Aí, no caso, é feito dessa forma para fundição de ouro, né? Que ele passa por esses caminhos fininhos, tranquilo, né? O ouro vai que vai, é uma beleza, né? Mas quem for fundir com metais básicos, eles não escoam tão bem. É melhor fazer um conduto mais grosso, né? A gente usa uma técnica que a gente chama de dedo de Deus, né? Que é mais ou menos assim, a cera, né? E a gente prende o trabalho lá na ponta. A ponta do dedo é o centro térmico, tem bastante volume, né? Então a reserva de metal vai estar lá, né? Não precisa dessa bolinha, vai ser tudo o dedo de Deus. Muito bem, então aí um pino longo, hein? Ou pinaço esse daí, 2/3 da raiz, imagina o tamanho da raiz, vai até aqui em cima, olha lá, deve ser canino, é canino. Muito bem, então faz a fundição. Uma dica aí que eu normalmente faço é a proporção do revestimento fosfatado. Como o núcleo vai dentro da raiz, é uma coisa interna, diferente de uma coroa, um coping que é externo, né? Eu sempre uso o revestimento fosfatado que é mais resistente, né? Mais preciso, né? Então menos dor de cabeça. Nesse revestimento a gente usa a sílica coloidal para expandir, né? A gente lembra, tem a proporção, o fabricante fala, vamos supor que para fazer um coping a proporção é 20 de líquido, 4 de água, para 100 gramas de revestimento. 20 de líquido, para fazer um coping. Então, eu diminuo um pouco para fazer o núcleo. Eu ponho 18 de líquido, por exemplo. Em vez de 4 de água, eu ponho 6 de água, para compensar. No total, tem que ser 24. Né? Para 100 gramas. Ou seja, esse revestimento vai expandir um pouco menos, eu pus menos sílica, né? Do que aquele revestimento que eu faço o coping. Para quê? Porque ele vai dentro. E eu não uso espaçador, não tem como fazer espaçador dentro da raiz. Então, ele vai entrar um pouco mais fácil, porque ele vai ficar um pouquinho menor do que o seu Duralem. Tá? Então, é muito pouco menor, né? Não vai ficar dançando, ele entra justo, mas facilita, tá? A adaptação, essa diminuição de 2 ml. Isso é uma dica de laboratório que a gente vai passar na prática. Na prática, a gente vai fazer isso, tá? E olha lá, esse laboratório A3, prótese dentária, valeu!
legal, fez aí um núcleo aí de Duralei, a parte de cima ele fez de cera, olha lá, cera vinho, a parte interna com resina, né? Copiou, vaselinou, pôs o palitinho, copiou, e aí fez isso daí, foi para fundição, né? Virou metal, deu acabamento e adaptou. Ô, beleza, é uma delícia quando você funde, vai lá e encaixa de primeira, mas não é sempre. Às vezes pode ter alguma bolinha, alguma coisa, aí você precisa passar um carbono líquido dentro desse preparo aí, dentro da raiz, seca bem, vai ficar só o pozinho do carbono líquido, azul talvez, e aí você coloca e não entra, esbarrou, aí você olha onde marcou. Marcou aqui no cantinho, tá azul, vai lá, broca, tira, ali às vezes tem uma bolinha, uma irregularidade, alguma coisinha que não está deixando o núcleo entrar, vai fazendo isso algumas vezes até que ele, eu vou me adaptar, e aí ele adapta, né? Então, isso daí é que você vai mandar para o dentista. Olha que bonito, jateado, limpinho, né? Bonito. O dentista ele vai provar, às vezes na boca não encaixa, encaixou no modelo, não encaixa na boca. E aí lá também ele vai pegar um carbono líquido tal, e coisa, vai por onde está pegando, dá uma tiradinha, e aí ele tende a encaixar, se for feito tudo direitinho. Adaptou? Adaptou. Ele vai cimentar, tem vários materiais para cimentar, e vai pôr o provisório. Por isso que é bom mandar junto o provisório quando você tem um modelo. Né? Você tem só o pininho vermelho, aí como você vai fazer o provisório? Você nem sabe o formato da boca, nem o formato de nada, então pininho, volta pininho, toma aí. Veio Duralei, volta o metal, ok. Agora, o modelo, normalmente você já faz o formato certo, já funde, já pergunta, quer que eu faça um provisório? E você já aumenta aí seu trabalho, né, sua renda. Então, né, vai ganhar tempo quem? O dentista. Né? Ele vai colar e depois colar o provisório. Né? Às vezes tem que fazer alguma adaptaçãozinha, mas o provisório já está pronto. Né? Então, tempo e dinheiro, ele vai ter mais tempo. Então, aí, olha lá, laboratório dental, depósito, né? Falou lá, núcleo em ouro. Oh, legal, fundo em ouro. Ele está um pouquinho escuro, não sei se talvez tenha queimado um pouco a liga. Não vou criticar o trabalho dos outros, até porque não é meu, mas né, tá aí um registro aí, núcleo em ouro, que é o melhor material que a gente tem para fazer um núcleo, para ser um material mais macio, mais maleável, né? Então, fácil de preparar, fácil de fundir, né? Não oxida. Agora, e se o dentista, você mandou o núcleo para ele? Mandou o núcleo para ele e ele provou na boca. Nossa, que beleza. Vamos dar uma radiografada? Vamos. Na hora que radiografa, ele vê isso aqui. Falei, caramba, pô, mas eu preparei até aqui no fundo, né? Até aqui. Por que o núcleo não veio até aqui? Está menor esse núcleo. Quem errou? Um ou outro. Precisa ver o molde. O seu silicone, dentista, quando você moldou, você pôs um palitinho que foi até o fundo, né, com silicone, e aí lá no fundo mesmo, com silicone, aí quando puxou, o silicone copiou inteiro esse canal? Vou ver, peraí, ele vai lá no modelo de gesso, né, pode ter alguma regrinha, né, por exemplo, né, uma sonda periodontal, né, que tem milimetrada, você sabe o quanto a profundidade do buraco. O protético pode ter isso daí. Vai lá, compra uma sonda periodontal, ela tem a ponta fininha, milimetrada. Você vai lá e enfia no gesso, no buraco do gesso, né? Ali dentro, enfia lá dentro, vê quanto entra. Ah, entrou 1 centímetro. Ah, legal. Então, no palitinho tem que ter essa medida. Tem que entrar 1 centímetro e mais uma sobrinha aí para poder pegar e tirar, né? Então, tá. Então, você faz um palitinho que tem que entrar aquele mesma medida. Né? Se ele para antes, é sinal que não foi no fundo, óbvio, né? Então, esse erro aqui pode ser do dentista se o silicone não copiou. E pode ser do protético se a resina não entrou lá no fundo do gesso. Né? Então, se o dentista vai lá e mede com a sonda o modelo e vê que tem, vai lá dentro. Ah, não, a minha moldagem foi boa. Olha como entra. Oi! E o pino? O pino pequenininho? Como assim? Né? Então, o laboratório aí, né, pecou. Né? Na hora de fazer a resina ou na hora de fazer a fundição, o metal não foi até o fundo. Alguma coisa aconteceu, esse núcleo ficou menor. Não é legal. Se o dentista não radiografa, às vezes isso passa desapercebido. E aí, quem sai perdendo é o paciente, né? Porque a chance de quebrar essa raiz aqui é muito grande, né? Muito grande a chance de ter alguma fratura ali, né? Porque isso daí tende a girar. Girou, quebra, tá? Então, e sem contar que aqui fica vazio, né? Um espaço vazio ali dentro da raiz, é óbvio que vai fragilizar.
vai ficar uma região oca, né? Às vezes a cola vai um pouquinho ali dentro, mas é uma região que não tem resistência, né? Então pode fraturar. Então, cuidado para não fazer núcleos menores do que os buracos que estão nos modelos, né? Certifiquem a profundidade da cavidade intrarradicular, né? Com uma sonda, né, periodontal ou similar, né? Que você meça o tamanho, né, do conduto. Tá? E aí, cimentou, oh, beleza, olha aí. Às vezes não está só o topo, a raiz, só, né, no nível da gengiva. Às vezes tem um pouquinho de dente. E aí o núcleo reconstrói a parte só incisal dele. Pode ser, né? Então reforçou o dente, reforçou. Né? Então, 2/3 igual da raiz, 2/3 igual, mesma coisa. Né? Só que aí tem uma férula. Férula é um pouquinho de dente, que esse núcleo pode abraçar também um pouco. Se abraçar, aumenta a resistência, né, do dente, da raiz, porque daí evita aquela entrada, né? Você está abraçando um pouco em cima, evita a força de cunha no centro da raiz, né? E aumenta a retenção também desse núcleo, tá? Então, olha aí o trabalho do Canoco, né? Então, do Bruno, ok. Isso daí, quando começa a abraçar, é o que eu estou falando, ó, começa a abraçar a raiz, né? Então começa a ter um pouco mais de resistência para a raiz, porque a força não está no centro só, está abraçando as bordinhas, né? Então a gente começa a falar que o núcleo está ficando estojado. Isso é um núcleo, né, que está estojando, está abraçando a raiz. Aí é um semi-estojado, né? Então, é alguma característica que a gente pode usar para o núcleo ficar mais bem colado e a raiz mais protegida, tá? Então, um pouco do estojamento dessa raiz aí. Olha aí o modelo, né? Às vezes o dentista usa para fazer núcleo um modelo parcial, só metadinha, mas nesse caso a gente tem a referência do longo eixo dos dentes, a gente tem aqui a inclinação da onde está a oclusão, né? Todo mundo direcionado aqui para esse lugar, obviamente o núcleo tem que estar na mesma, né, na mesma inclinação aqui da oclusão dos vizinhos, com espaço aí de uns 2 milímetros para a gente fazer o dente. Então, aqui nós temos referências, né? Então, diferente daquele caso que estava só a raiz no meio da arcada lá, sem dente, né? Sem referência alguma. E aí sim o provisório. Olha aí o WB prótese dentária, né? Então, um provisório aí, olha lá, tricuspidado, segundo pré-molar, né, inferior esquerdo, então, de resina, sobre o núcleo. O dentista, então, ele vai lá, cimenta o núcleo, se precisar dar uma preparadinha, melhorar o formato, arredondar, diminuir algum cantinho, ele diminui. Aí o provisório já está pronto, ele dá uma reembasadinha para ficar justo, né, e aí cimenta depois. Então, núcleo e provisório, né, acompanha o trabalho. Aí, quando você tem um modelo de gesso, já adianta, o dentista, né, vai ganhar tempo, né? Olha aí outro preparo, né? Outro núcleo também, fortalecendo esse dente, né? Então, dando esse volume para que a coroa possa ser cimentada e ter retenção. Um preparo que forneça retenção. Olha outro aí, olha o chanfro, que bonito, né? O chanfro aí quase subgengival, né? As paredes expulsivas, o metal sem retenções, então, né, com bom acabamento, sem reentrâncias, né? Então, a tendência é uma boa moldagem, a tendência é um bom provisório, a tendência é um bom trabalho definitivo, né? Então, é o alicerce desse trabalho em raízes são os núcleos, que muito tempo a técnica conservadora é com metal, né? Então, hoje em dia existe essa polêmica, será que é metal, será que é fibra de vidro, o que será que é melhor? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. O metal tem algumas vantagens que é difícil fazer, por exemplo, com outros materiais, né? Então, imagine esse caso aqui, desse núcleo, aproveitou só uma raiz, né? Normalmente o dentista aproveita a raiz mais volumosa, né? Que tenha o orifício ali mais maior, né? Ali, então ele escolhe a raiz mais forte e maior, né, para fazer o núcleo. As outras duas raízes, se for o molar, ele usa só um pouquinho, porque não entra, o dente não entra praticamente. Imagina então esse daqui uma raiz, olha, tá expulsivo, é uma beleza, é só colocar, é só colar, ele vai encaixando, né? Então você vai provar. Ele vai, porque tudo, ó, expulsivo, tá lá dentro, tá lisinho, o formato copiou bem, a função foi uma beleza,
Adaptação perfect. Oh, beleza, o dente está reforçado. Dificilmente vai fraturar esse dente, né? Um tamanho de núcleo adequado, dificilmente isso daí vai descolar. Tá tudo legal, né? Então tá bom. Agora, às vezes a gente não consegue fazer assim esse comprimento. Às vezes a raiz é menor, né? Às vezes a raiz é curva, tem outras dificuldades e o núcleo fica menor. Será que eu conseguiria fazer no outro a raiz também? Fazer, por exemplo, se eu quisesse fazer assim, ó, esse de Duralei, né? Eu fiz esse núcleo aqui. Será que ele entra na raiz da pessoa, em duas raízes? O que vocês acham? Ele vai entrar naquele buraco lá? O que você acha, Aline? Eu fiz o núcleo daquele... Eu acho que não, professor. Acho que não entra, não. O buraco é menor, né, do que as raízes que abriram, né? Para entrar, a abertura já é menor, já não entra, tá de perna aberta, como é que vai entrar, entendeu? Não entra. Então não dá. Às vezes, se o dentista tenta fazer isso, é um inferno, porque imagina que ele põe resina numa raiz, põe a resina na outra. Pô, se isso daí endurecer, não sai nunca mais. Oh, meu Deus, não sai. Oh, meu Deus, não sai. Não dá para fazer a fundição disso, porque nem sai da boca da pessoa. Se for no gesso, mesma coisa. Você põe ali, põe ali. Se faz na fase borrachoide, pluf, saiu. Oh, que bom, né? Ele vai puxando, ele vai entortando, depois ele volta. Ah, legal, saiu, mas aí funde. Você faz em metal, pô, esquece, não vai entrar. Né? Tá com a perninha aberta, o buraco é pequeno, não tem como o núcleo fazer isso, né? Ó. Fibra de vidro é uma vantagem. Você cola uma fibra, cola outra fibra para o outro lado, envolve tudo e você tem uma resistência maior, né? Tudo colado, né? Mesmo que seja aberto, né? Então, talvez seja mais fácil. Agora, aqui para o metal, eles arranjaram uma solução muito interessante, né? São os núcleos bipartidos, tripartidos, né? Inclusive a Shirley Asaoka, que tem aquele livro Princípios de Prótese Dentária, também deu muito cursos, deve dar ainda cursos de núcleos bipartidos, deve ter material, né? O próprio livro dela cita esses núcleos. É um trabalho, por exemplo, aqui que eu peguei desse artigo aí do professor Itamar Lopes Júnior, você pode procurar lá, né, na internet, dar uma conferida aí na técnica de fazer esses núcleos uni ou multirradiculares. Olha que interessante. Então, tenho duas raízes, duas perninhas abertas. Pô, não dá para fazer uma peça só. Então, eu faço uma, fundo, encaixou? Encaixou. Aí eu faço a outra, que encaixe na uma. Então, encaixa aqui e encaixa no canal. Então, você cola uma e depois cola a outra. Né? Então, você abraça as duas raízes. Esse trabalho não sai de jeito nenhum, porque tem dois abertos lá dentro, só que são duas peças que se encaixam entre si, né? Então, normalmente é feito primeiro um lado e funde, faz com resina, tal, Duralei, cera, tal, encaixa um lado e já deixa o caminho para o outro, né? E aí funde. Aí depois que tiver em metal, faz o outro lado de resina, encaixando, saindo, encaixando direitinho e aí funde, né? E aí então você tem os dois metais aí abotoando, vamos dizer assim. Tá? Então, esse aqui é um caso bonito aí do professor Itamar. Né? Então, aqui uma outra forma de fazer, eu não peguei o laboratório, eu procurei e não achei, mas em que também é um núcleo perfurado. Então, ele faz uma primeira parte que encaixa no canal maior aqui, no lingual, por exemplo. Tem um canal maior que já dá o formato do preparo, porém tem um furo dentro, meio aberto, assim, um furo aberto, assim, no meio. E aí, depois que ele fundiu, encaixou a primeira parte, ele vai com resina, um palitinho, atravessa esse furo, vai na outra raiz, e aí faz um palitinho que entra na outra raiz. Então, é uma parte que entra numa raiz com um furo, e a outra entra, vai na outra raiz. Inclusive, esse palitinho aqui é muito importante, essa parte aqui, ó, que é para o dentista ir e colar. E o dentista só pode tirar isso depois que cola. Imagina que ele fala, vamos ver se ficou bom, ele corta. Corta bem certinho. Aí ele põe uma parte, aí põe a outra, aperta, putz, fica tudo perfeito. Como que ele vai tirar aquele palitinho de metal que está no meio? Não tem nada que tira, ele cutuca, já travou. O negócio já travou, sem colar já travou. E não pode deixar assim, porque infiltra a bactéria. Os espaços têm que ser fechados com cimento. Então, o dentista, só depois que ele pôs cola, cimento, cola um, aí vai com o outro, que nem a espada lá do Rei Arthur, né?
põe a outra, nunca mais sai. Cortou, já era. Tá? Então, cortou, não tem nem por onde pegar, um para cada lado, aquilo lá trava de uma forma, mesmo que o núcleo não esteja muito comprido, aumentou a retenção, né? Então, é provável que não descole, não solte esse trabalho bipartido. Agora, o próximo, eu tive que buscar, e quem que fez na internet, procurei, eu achei no Facebook, é uma foto que eu salvei do Facebook há bastante tempo, consegui encontrar de novo, aí do Dr. Dentes. Tem no Brasil o Dr. Dentes, mas não é de fora. Eu não descobri de onde é esse país aí que ele fez isso, tá? E olha lá que foto bonita, hein? Molarzão superior, 4 canais, né? O canal lingual é esse aqui, ó, né? O maior de todos. O mais importante é esse aqui, né? Que é o canal maior comprimento, maior calibre. Aí depois esses canais vestibulares, o distal aqui, né, o distal, e normalmente o mésio vestibular pode dividir T2. Muito bem. E aí, o que ele fez? Tratou o canal, uma beleza, não dói mais, tá tudo beleza. Preparou ali dentro para pôr núcleos, e olha que trabalho bacana, olha o que, né, moldou, fez em gesso. Olha o laboratório, o que ele fez, rapaz do céu. Então, ele fez simplesmente um quebra-cabeça aí, né? O núcleo tripartido. Então, primeiramente, isso aí tem uma sequência para fabricar e uma sequência também para colar, né? Então, o canal principal é esse aqui, ó, o lingual, é o que é cimentado primeiro. Olha lá, ele tem a parte do preparo, aí ele já tem um encaixezinho, parece de quebra-cabeça, né? Para encaixar o canal distal, e tem um encaixezinho aqui para encaixar o núcleo da mesial. Ele não deve ter usado os 2 canais da mesial, um deles ele usou, né? Então, aí, eu só vou tirando as peças para você ver. Olha lá, ele tirou da mesial. Então, ali vai entrar um núcleo que encaixa no preparo ali, quebra-cabeça. Vamos tirar o da distal. Olha lá, tem um caminho, ó, expulsivo, parede expulsiva. Então, ele fez aí, né? Então, primeiramente, ele faz esse daqui, em resina, Duralei. Esculpe isso, com os encaixezinhos, já com caminho para os outros 2. Pega isso, funde. Ok, dá acabamento, passa a broca, alisa, ok, pois. E aí, faz o segundo, com Duralei. Faz o palitinho, faz com Duralei a segunda partezinha, ok. Funde, aí vai lá, carbono líquido, adapta, papapá, encaixou a segunda parte. E depois faz de novo o terceiro palitinho, com o terceiro núcleo, encaixando no pedaço que faltava, né? Então, assim nós temos aí, né, esse núcleo tripartido, né? Tem aquelas varetinhas para facilitar, porque depois que encaixa fica difícil tirar isso, então tem uns palitinhos ali que servem para você poder colar com segurança, o dentista, poder tirar na hora de provar, tirar, não enroscar lá dentro e não soltar de jeito nenhum. Né? Um trabalho bonito aí, né? Interessante, criativo, né? Para fazer um núcleo tripartido, aproveitando 3 raízes, né? Reforçar o dente e ter o preparo para a gente colar um trabalho, um protético, que não fique descolando a raiz aí do núcleo. Um alicerce de primeira aí, eu diria, esse núcleo tripartido do dentes. Muito bem, né? E assim, você pode fazer trabalho em vários preparos, né? Então, quando são muitos, normalmente o dentista ele manda para o técnico fazer todos esses duraleis, essa resina, fazer a fundição, a adaptação, né? Reparem o paralelismo, né? Quando tem vários núcleos, né? Como tem que ter um certo paralelismo, não pode tentar um para cá, outro para cá, senão vai ser complicado cimentar essas peças, não vai encaixar, então tem que ter esse paralelismo, né? O grande problema são essas pessoas do slide, realmente, aí do Rosseto Odontologia, né? Então, porque lá em Lençóis as pessoas rangem os dentes, né, nos lençóis, durante a noite, né? Então, os núcleos para essas pessoas que têm essa situação aqui, ó, de bruxismo, né, de desgaste, né, é muito perigoso aí esse núcleo metálico fundido, tem que ser muito criterioso, tá realmente 2/3 do dente, não fragilizar a raiz, porque existe uma força constante aí, e a chance de quebrar as raízes quando você tem núcleos de metal é gigante, né? Então, muito cuidado aí, núcleos metálicos com pacientes bruxistas, né? Que rangem os dentes embaixo dos lençóis, e aí a chance de fratura é muito grande, tá? Então,
já começa a entrar numa indicação, né, em materiais mais macios, né? Então, não fraturam o dente tão fácil. Materiais que tenham um módulo de elasticidade mais próximo do dente. Se o dente ele tem um módulo de elasticidade assim, o material, se for assim também, ele é bom, né? Ele comporta igual o dente. Agora, você põe um negócio duro para chuchu dentro do material que é assim, e a pessoa fica rangendo esse negócio duro para chuchu lá dentro, tende a estourar esse material que está por fora, né? Então, começa a entrar em duas filosofias. O que usar? Um material mais rígido, né, com módulo de elasticidade, vamos dizer, maior, né, que suporta uma tensão muito grande, né? E eu vou falar na aula que vem sobre esse tal de negócio de módulo de elasticidade, que é muito interessante. Então, não percam, né? Olha aí um núcleo estojado, né? Aqui falando de núcleo estojado, é um núcleo que protege a raiz. Provavelmente, aqui nós vamos ter uma prótese removível encaixando sobre esse núcleo. Não vai ser colado, ela só encaixa. Então, ela vai ficar exposta no ambiente. Então, para não dar cárie, né, para aquilo lá que vai ficar aparente, só esconde quando põe a prótese, aí os dentes encaixam por cima. Abotou aqui no attachment e aqui só encaixa por cima. Então, essa é a função do núcleo estojado. Se o dentista pedir núcleo estojado, protege a raiz toda até a linha de término. Você não vai ver raiz, está estojado. Vai lá dentro do dente, mas protege toda a coroa, núcleo estojado. Como nos oringues, encaixes, né, tipo bola, que vocês vão fazer no segundo ano. Tá? Então, esses núcleos são estojados e tem uma pecinha para adaptar a removível para